Cláudia, me dá um pouco de medo. Cláudia está brava aí. Olha, Isabel. Mariana. Boa noite todo mundo. Boa noite, tudo bem? Thaís. Boa noite. E Newton. Oi. Newton, a Cláudia morde? Eu não sei. Opa. Eu sou super simpática, estou sempre rindo. Tá. A gente está começando de máscara, até para falar um pouco do tema que a gente escolheu para a semana que vem, que vai ser o poder da máscara e a neurociência. Agora, acho até que a gente pode tirar, porque hoje a gente vai falar muito sobre Até esqueci o tema, gente. Reconhecimento. A recompensa. Não, o reconhecimento eu lembro, mas a gente começa com a recompensa e reconhecimento do ator dentro e fora de cena, que foi o tema que o Newton levantou a semana passada e o Iro sugeriu que fosse. Iro, tu quer fazer a abertura para não dizer por que tu escolheu esse tema? Por que tu achou que ia ser legal falar disso? Sim, querido. Então, boa noite a todos, mais uma vez aqui na 10ª live. Estamos entrando na 10ª live, gente. Isso é maravilhoso, né? Tchim. E que venham muito mais. Bom, agradecer para todos as colaborações que tiveram durante essas 9 lives anteriores, né? E dizer que para nós é muito bom, né? A gente ter esse reconhecimento de todos nós, né? Que a gente compartilhou todas as nossas ideias. Enfim, a recompensa, né? O que é essa coisa, né? Da recompensa ao reconhecimento? Eu tenho a opinião de que os dois andam juntos, é óbvio. Porque se não tiver a recompensa, não tem o reconhecimento, e vice-versa. A gente sempre tem a intenção de propor, de fazer um trabalho, sabendo que mais adiante a gente vai ter a recompensa dele. Ou seja, alguém precisa observar, olhar aquilo e falar alguma coisa sobre esse projeto, enfim, tudo que a gente vai estar propondo, né? Porque eu penso que isso dá o trampolim para a gente dar continuidade a tudo que a gente for fazer, né? Então, para nós que trabalhamos dentro do teatro e vimos isso como um remédio poderoso para a nossa construção dentro da cena, e isso tudo que agrega para dentro da cena como construção do ator e do personagem que vai estar fazendo dentro do trabalho, também pode refletir lá fora, ou seja, fora desse ambiente do palco, né? Porque é o que eu sempre digo, né? É a nossa... nós somos munidos dessa coisa do incentivo, né, gente? A gente faz as coisas esperando que alguém diga, olha, que bonito, olha, né? Alguma coisa tem que acontecer sobre aquele processo que está sendo feito. E isso gera mais adiante um conforto, nos conforta, de certa forma, da gente dar o prosseguimento e a continuidade, tá? Enfim, eu acho que eu estou dando, assim, eu fiz uma pequena introdução. E o Newton, como tem esse olhar de fora quanto ao trabalho de atuação em cena, ele tem muito mais a colaborar, talvez não, sim, porque dentro das produções e coisas e cursos que a gente faz aqui, a gente nota isso muito clara, fica muito claro, muito visível essa construção das pessoas que também por aqui chegam e saem com essa vontade de dar prosseguimento no seu trabalho, né? Então, bom, eu acho que o que tu falaste é muito importante no sentido de toda a construção que a Isabel fala muito para nós na neurociência, da recompensa pela satisfação e pelo prazer, né?
Isso nos faz o nosso corpo todo vibrar, todas as nossas células vibrarem, né, em função dessa satisfação de estar executando algo que foi aprovado, que é aprovado, que é recebido de uma forma satisfatória. Eu acho que a função do reconhecimento, historicamente, nós, seres humanos, não usamos isso, né? Elogiar significa tornar vaidoso, fazer com que a pessoa se sinta mais, fazer com que a pessoa se sinta orgulhosa, né? Então, dificilmente a gente elogia. É muito mais fácil nós apontarmos falhas do que enaltecer a pessoa, né? E isso é no dia a dia. Dificilmente mãe, pai e os parentes nos estão dando ponto para cima. Sempre dizem, não, mas esse colar não ficou bom. E o resto da roupa não interessa que está linda, mas o colar não ficou bom, né? Acho que esse carro não gasta muita gasolina, né? Ele não chega nem a ser lindo. O importante é que ele gasta muita gasolina. Então, a gente busca sempre... A minha tela branqueou, não sei o que houve aqui. Mas está tudo ok, Newton, a gente está te vendo e está te ouvindo. E é interessante a gente perceber que essa relação que a gente tem do elogio como sendo algo negativo vai trazendo para nós todos, a gente observa muito isso nas aulas, uma baixa estima e uma falta de coragem das pessoas de agir e de se expor. Então, no momento que a gente começa a trabalhar com a pessoa, a sua capacidade de se expor, a sua capacidade de ser aplaudida, a capacidade de ser reconhecida e a possibilidade de retornar a fazer alguma coisa para deixar mais claro aquele reconhecimento, eu faço lá um coelho e todo mundo entende que é um gato, né? E aí as pessoas dizem, não, acho que é um gato, parece um gato, e um só diz, eu acho que talvez seja um coelho, né? Aí a pessoa já fica radiante porque um achou que era um coelho. E aí vamos, então, refazer para reconhecer melhor esse coelho. E essa oportunidade da pessoa refazer sem ser acusada de ter errado, de não ter feito bem, ou ficou ruim, ou não faz de novo, isso aí faz com que a pessoa diga, nossa, então eu posso melhorar, porque a primeira vez que foi feito com tanto temor de errar, com tanto temor de não ser aceita, que talvez não tenha nenhuma sutileza. Eu vou lá e faço, né? Depois vou ver que tiro que eu vou levar. Aí, quando eu vejo um reconhecimento, eu vejo uma possibilidade, né, de melhorar aquilo, e aí sim mostrar a minha capacidade, nossa, isso aí vibra por dentro como uma coisa fantástica, né? Então, essa relação que nós temos, muito negativa, de sempre procurar falhas nas pessoas, logo que comecei a dirigir, eu dizia para os meus atores, muitas vezes eu dizia, eu não sei elogiar, só sei achar os furos, né? E as pessoas ficavam bem tristes, às vezes me chamavam num canto, escuta, tu pode dizer o que eu acertei, o que ficou bom, né? E no meio do que ficou bom, eu dizia muita coisa que não tinha ficado bom. E aí, aos poucos, eu fui aprendendo e fui percebendo que, para mim melhorar o aspecto das pessoas, é fazer com que aquilo que não ficou bom, repetir inúmeras vezes, mas não dizer que não ficou bom, e sim dizer que aqui a gente pode melhorar. Quem sabe ficou bom, ótimo, está maravilhoso, tu conseguiu te expressar, mas quem sabe
tu dá mais um gás, quem sabe tu vem de lá e chega no meio, e criar outras possibilidades, ou cria uma coisa com mais emoção, né? Estimulando a pessoa a buscar novos recursos para poder chegar ao ponto onde eu, como diretor, gostaria que chegasse. Né? Porque no momento que tu apedreja alguém, dificilmente ela vai, em primeiro lugar, ela vai te achar um monstro. Então, a partir dali, ela vai começar a te temer, né? E, com isso, temer o grupo. E aí perde-se aquela relação de autoaceitação sua em relação ao grupo e o grupo em relação à pessoa. Então, se não existir essa cumplicidade, as coisas começam a andar muito mal. E isso serve para qualquer coisa, uma equipe de trabalho, uma equipe, quando a gente faz trabalho em empresas e tudo mais, a gente busca muito essa relação de estímulo e autoestima, né? Contigo e com os outros, para poder, então, eu me sentir um ser importante no grupo, mesmo que a minha parcela de contribuição seja pequena. A gente tem inúmeros exemplos, que eu não vou citar, porque senão vai ficar longa a história, né? De pessoas que chegavam sem coragem de ser elas mesmas, né? E quando eu digo isso, é de pronunciar o seu próprio nome. Quem acompanhava a pessoa que chegava a dizer, essa é fulana, né? Ela é muito fechada, ela não gosta, ela não tem amigos, ela não gosta de falar com ninguém. Isso é um problema, a gente acha... Parou. Não é problema. Tá? O problema está mais embaixo. Eu não vou dizer que o problema é quem está me apresentando, né? Porque já acho um monte de defeito, mas, né, eu fico em silêncio, eu só digo, não, isso não é problema. Isso é da natureza de cada um. Tem uns que têm facilidade de ter uma relação interpessoal e intrapessoal e outros não têm, né? Isso são desenvolvimento das nossas inteligências. Nós temos as inteligências todas, que são muito mais de 10 inteligências, que eu não vou falar sobre isso hoje, mas não desenvolvemos e não exercitamos essas inteligências. Todo mundo pode cantar, todo mundo pode tocar um instrumento, todo mundo pode falar várias línguas, mas se ela não treinar, né, a inteligência linguística, a inteligência musical, né? Agora, não vamos esquecer que tem pessoas que têm mais facilidade para desenvolver uma determinada inteligência, outros para outras. Então, a pessoa que está escondida atrás do seu representante oficial, ela não tem condições de treino e nem treino para se expor. E essa exposição é muito assustadora, ela corre muitos riscos, principalmente quando eu venho com um apresentador me mostrando que eu tenho inúmeras falhas, né? Eu não falo com ninguém, me apresenta dizendo não fala com ninguém, não tem amigos, não gosta de vive enfiada no quarto e não sei o quê, não se movimenta. Quando vai falar na aula fica vermelha, morre de vergonha, não sei por que morre tanto de vergonha de quê? Né? E aí a pessoa fica desse tamanhinho, né, e não consegue nem... Aí tu vira para a pessoa e pergunta, a tua mãe ou tu que quer fazer teatro? Ô, Newton, e eu acho que isso também vale a gente comentar dessa coisa das múltiplas inteligências do Gardner que tu fala, e de até que lembrar e fazer esse vínculo com a Isabel na questão da neurociência, não sei se daqui a pouco ela pode explicar mais pra gente isso, que às vezes até as crianças são julgadas por serem muito literais, mas é natural do cérebro da criança que naquela idade ela seja mais literal. Daí a criança, às vezes, é julgada por não ter uma concentração além de 10 minutos. Mas é natural do cérebro de uma criança daquela idade ter uma concentração de até 10 minutos. Então, se exige coisas das pessoas que, mesmo biologicamente, ainda não têm essa capacidade de estar. Elas não estão naquela página. Mas não se tem esse conhecimento.
Não passaram por essa aula ainda. Não passaram por. Eu aprendi isso dentro da pedagogia de sala de aula, né? De não esperar do aluno, né? Entender a múltipla inteligência e daqui a pouco até trabalhar com as habilidades de fazer se mexerem, para poder voltar e se concentrar, de fazer falar, de fazer escutar, de fazer essas várias nuances que tu comenta, e que a maioria das pessoas não tem conhecimento de que isso é necessário e é biológico do ser humano. Não, e tem coisas interessantes que hoje, eu não estou contra nem a favor de ninguém, né? Mas hoje a gente vê, por exemplo, crianças que dizem que são, como é que eles, hiperativas, né? E aí entope elas de remédio, né? E de medicamento para ela calar a boca, para ela ficar um zumbi. E, na realidade, elas não são hiperativas. Na minha concepção, talvez eu esteja totalmente equivocado, mas a gente teve experiências aqui que conseguiu solucionar alguns problemas. Elas não encontraram o que elas têm prazer para fazer. Então, elas estão sempre em busca de algo que lhe traga satisfação. E o que se apresenta por exemplo, uma sala de aula chata, né, com uma professora super desinteressada nos alunos, ou uma professora super interessada, mas não consegue lidar com a modernidade ainda, né, porque tem essa porcaria aqui. Olha o tamanho, quando a gente começou a conhecer, o tamanho de um celular. A nossa cabeça, né, de pessoas do século passado tem a quantidade de memória de um celular assim, né? Memória que eu quero dizer para gravar coisas, né? E a gente fica ansiado para gravar tudo que eles já têm no melhor celular. Eles já vêm com uma amplidão de brilho de informações, captar informações e selecionar o que é bom e o que é ruim muito mais rápido do que nós. Nós ainda estamos... Tudo é importante para nós, os antigos, tudo. Né? Uma propaganda, um sinal, uma luz é importante. Então, eu fico assim, ó, eu tenho que gravar tudo. E aí o meu cérebrozinho cansa. Eles não. Saiu uma luz, veio... Não, isso não me interessa. Né? Então, eles têm uma hiperinformação. E essa hiperinformação deixa a pessoa hiperativa. Né? E o cérebro fica rico. Então, quando a gente trabalha essas crianças aqui no teatro e começa a fazer com que elas percebam que o valor do silêncio é importante, né? Que o valor de ouvir o outro é importante, porque aí, quando tu vais falar, tu vais ser ouvido. Quando tu vais dizer alguma coisa, os outros silenciaram. Todo mundo vai respeitar a tua ideia e a tua idade. Todo mundo vai reconhecer o que tu estás falando como sendo importante e vão ainda mais questionar e discutir aquela tua ideia, tanto para criança quanto para adultos. As pessoas começam a ficar... Meu Deus, eu posso falar, eu sirvo para alguma coisa. Eu posso dizer alguma coisa e alguém vai ouvir. Eu não vou ser criticado, eu não vou ser apaulhado, né? Nossa, isso aqui é muito bom. Um ator que veio fazer há pouco tempo, né? Ele é stand-up comedy, e ele chegou e disse, veio na primeira, na segunda aula, e eu disse, aqui não se erra nunca, se experimenta sempre. Ele disse, professor, me tirou um peso, porque eu estou sempre achando que eu estou errado, que eu não vou acertar, eu vou para o palco fazer as coisas, vou ficar naquela expectativa terrível, será que eles vão rir, será que não vão rir? Isso aqui está mal escrito, está bem... Eu estou sempre me condenando, né? E a gente está sempre se condenando em relação aos outros. Por quê? Porque nós não adquirimos uma segurança e um reconhecimento próprio, de nós próprios. Eu gosto... não traz essa coisa da recompensa do eu, né? Exatamente. E nem o reconhecimento. O pré-julgamento trava todas essas outras conquistas. Né? Eu tinha uma coordenadora que ela dizia que o melhor combustível para ir mais longe era um elogio. E exatamente. Nossa, não que é o estímulo, né? Eu estou perdido numa estrada
e chego e pergunto para alguém, escuta, moço, é por aqui que se chega a São Bernardo? O cara, sim, tá certo, pode seguir reto que tu chega lá, tem umas curvas assim. Nossa, São Bernardo? Aqui? Mas tu tá louco, rapaz? Mas não é essa a estrada, mas tu tá perdido. E a estrada era aquela, né? Aí a pessoa olha para trás, vai para frente, ela se senta, acaba entrando em surto de choro, porque eu me enfiei aonde, né? Aí passa outro e diz, moço, o outro me disse que não, por aqui não. Não, é assim, só que é muito longe. Tu vai caminhar 2 léguas para chegar, mas é por aqui, assim. Ah, dá um alívio, né? Então, isso, né, esse reconhecimento, essa recompensa que a gente recebe no palco, a partir do colega que está nos observando, a partir da plateia que nos aplaude, né? Eu tenho um cidadão que veio aqui fazer junto com o pessoal de stand-up comedy, né? E eu disse para ele conta muita piada, ele é muito alegre, tal, mas num grupinho pequeno. Eu disse para ele assim, por que tu não vem fazer o stand-up comedy? Tu tem tanta coisa maravilhosa para falar, tanta coisa para... Não vou, porque... né? Será que eles vão querer um velho como eu no palco? Não sei, não vou fazer, não sei o que. Mas não é questão de velho ou de moço. O interesse é o que tu vai produzir e o que vai bater nas pessoas. Eu me divirto com as coisas que tu diz, então por que os outros não vão se divertir? Vou pensar. Aí pensou, resolveu fazer. Quando terminou, né, ele estava muito agradecido e perguntando para a gente, mas foi bom mesmo? Funcionou mesmo? E eu tenho certeza que, se chamar de novo para fazer, eu acredito que ele vai retornar a fazer já com uma outra imagem, com uma outra posição, com uma outra ideia. E foi maravilhosa a apresentação. Os meninos, que eram todos jovens do stand-up comedy, nossa, ficaram assim, pá, o cara tem um pique que nem sei, meu Deus, como ele tem destreza para falar. A gente fica pensando, ele sabe tudo na cabeça. Nossa, eles decoravam os textos, né? E essa criatura, um pouco mais de idade, não decorava, ela tinha, fluía, né? E aquilo ali foi muito impressionante. Ter repertório, né? É outra coisa. Ter repertório é outra coisa. A experiência e a confiança, né? E como é que tu se organiza, Isabel? Explica pra gente. Pois é, então, a gente falar sobre recompensa, pegando um link do que a gente tinha falado em outras lives, né? A questão, a gente pode pensar do ator no palco ou pode pensar de qualquer performance, né? Como o Iro introduziu, falar sobre a gente está tendo um desempenho, tentando alcançar algo na vida. E pode ser um evento nesse momento que a gente está desempenhando. Um atleta, seja ou um artista, pode ser outras situações que não só num palco, mas que eu esteja sendo observado, ou mesmo quando eu não estou sendo observado. É claro que a confiança, eu acho que é a base das grandes questões aí, porque eu agir de alguma forma e ser reconhecido vai me trazer aquela ideia do pertencimento, da identificação, que vem a partir da neurociência do espelho, não é? Que a gente falou outras vezes também, a questão do espelho. O reconhecimento tem aí o seu grande lance. Eu vejo que o outro me vê. E o que o outro vê é agradável para ele e ele retorna a mim com algo agradável para mim. Então, o reconhecimento me traz a recompensa. Então, agora imaginem quando o bebê chora e chama a mãe vem, faz carinho nele, oferece a ele algo que acolhe, que acalma, que satisfaz alguma falta. Então, a criança tem uma recompensa. Uma criança pode estar querendo apenas o olhar da mãe e o carinho. E, assim, nas bases dos estudos da minha tese de doutorado, eu fiquei tão encantada com a área de estudo, que era a neurobiologia de interações sociais, que tratava justamente de o quanto nós precisamos do reconhecimento do outro, e, em outras palavras, muitas vezes, e a base de tudo é
quando a gente recebe algo do outro que nos soa como carinho, nos traz a sensação de agrado, afeto. Então, afeto, diria que é a palavra. Se eu tenho afeto, eu sou acolhido, eu sou recebido por outro e sou considerado agradável, a companhia agradável, eu vou ter mais coragem de me expressar. Então, eu posso me sentir reconhecido e ter vontade de fazer de novo. É a sensação da recompensa, não é? Mas digamos que eu vou para o palco e eu não faço o que eu acho que esperava fazer, não consigo alcançar a minha meta, o meu objetivo, ou digamos até o objetivo do meu diretor. Na maior parte das vezes, a plateia até nos acolhe, não é? Mas, dependendo da nossa atitude, pode ser que não dê um fim muito agradável. A gente tem um exemplo, assim, eu me lembrei agora de um exemplo do Guga Kirten, aquele atleta, né, o tenista. Ele era excelente. Não sei como é que ele está agora, mas digamos que na época em que ele estava no auge, assim, como atleta, ele estava numa disputa e ele ia muito bem quando ele errava um golpe, uma estratégia lá de jogo, ele simplesmente ficava tão irritado que ele desandava aquela sequência. E era difícil ele retomar. Então, a sensação da não recompensa, né, da punição, trazia para ele um desequilíbrio, um desmontar incrível. Ele não se considerava confiante, e digamos que isso é muito estudado na psicologia do esporte, né? E que hoje em dia a gente abriu, tem uma gama de áreas e que existe todo esse apoio, né, do treinamento do psicológico. No teatro, a gente faz isso aprendendo a estar ali para experimentar. Então, de novo, eu trago para vocês, eu posso ter estudado neurociência, eu fiz doutorado, eu terminei meu doutorado em 2005. Eu comecei a fazer teatro para realmente ser atriz com... Oi, acho que trancou a parte da Isabel. Vocês estão escutando ela ainda? Não. Tá bom. Nem ver. Deixa eu só, então... acho que daqui a pouquinho ela já volta. Deve ter tido um probleminha na internet. Só ler o comentário da Cláudia. Ela diz... Tem que haver também a questão da alteridade da pessoa. Tipo, apontar as falhas é mais fácil do que reconhecer as diferentes formas de entender e reconhecer o diferente. Cláudia, tu quer entrar, fazer alguma pergunta, contando com isso? Daí depois eu chamo o Miguel. Sem perguntas, Cláudia? Tá, sem perguntas. Então ela quis comentar isso, é mais fácil apontar as falhas do que reconhecer o que é diferente. Diretor, Newton, tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu caí. A gente viu. Eu tô vendo a pergunta da Cláudia, daí depois eu já devolvo para ti. Eu não sei se o Newton quer comentar. Eu posso ouvir a pergunta de novo? Não sei, não ouvi. Tá. Ela diz assim, ó. Hein? Oi. Te machucou? Quando caiu. Tá tudo bem. A resiliência é boa. É que eu tô sendo acolhida no grupo, então não tem problema. Eu vou pedir que a Mariana repita a pergunta da Cláudia, tá? Pode deixar. Eu ouvi e aí eu falar e depois tu falar. Então, ela diz assim, ó, que tem a ver também a questão da alteridade da pessoa. Então, apontar as falhas é mais fácil do que reconhecer as diferentes formas de entender e reconhecer o que é diferente. Certo. Por que isso acontece? Porque nós estamos treinados a não estimular o outro, para o outro não ficar se sentindo muito importante. Se tu elogia um aluno várias vezes, ele começa a achar que ele é o cara, né? Isso é na nossa visão antiga. É muito religioso também. A religião também trabalha muito isso, da humildade, de não ter vaidade, de não ter orgulho. Então, humildade não significa se humilhar, né? Humildade é saber quem é, né? Saber quem é, mas não precisar se sentir algo superior aos outros. Então, claro que é muito mais fácil nós fazermos críticas, porque o elogio ela já sabe que é boa, né? Ela sabe que é boa. Agora, aquilo ali não estava legal.
né? E ela não sabe que é boa. Ninguém sabe que é bom naquilo que está fazendo. A gente está sempre experimentando. A gente sempre tem dúvida do que o produto que a gente está oferecendo a qualquer momento, se ele está sendo aceito ou não. Tu veste uma roupa para ir numa festa, tu pergunta para todo mundo, ou pelo menos os mais próximos, estou bem, estou bonito, gostou da minha roupa, o que tu achou? Né? Como é que eu estou? Fiquei legal? Essa roupa era legal para isso? Né? Como é que está meu cabelo? Né? Eu achei que ele ficou tão liso, tão... Não, a mulher exagerou na escova, né? A gente já acha 1000 críticas, né? Porque a gente precisa que o outro já... Olha, essa roupa, Deus me livre, eu não sairia de casa com uma coisa dessa. A pessoa é capaz de pegar uma condução e voltar para casa na mesma hora, porque a invejosa não gostou da roupa dela. Então, é fácil a gente fazer comentários sem reconhecimento de alguma coisa. Eu fui, só para encerrar, eu fui jurado e debatedor de milhares de festivais, né, pelo Estado, fora do Estado e tudo mais, e todo mundo me chamava de Márcia de Windsor. Quem não conhece a Márcia de Windsor, era uma jurada do Silvio Santos, que todo mundo era 10, todo mundo era bom, todo mundo era maravilhoso. E eu era chamado de Márcia de Windsor porque sempre eu estimulava a obra e sempre eu falava para os outros jurados, na frente do público, que ninguém iria apresentar uma peça de teatro tendo a certeza que era uma droga, né? Todo mundo ia apresentar o que achava que era melhor. Agora, se o melhor dele não é exatamente igual ao teu melhor, porque tu tem muito mais tempo de vida, eu não posso abafar o cara. Então, o que eu fazia? Eu sugeria soluções. Eu nunca disse, não é bom. Uma vez eu vi um espetáculo onde o rapaz fez uma peça, estava bem trabalhado os atores, mas ele cometeu um equívoco assim imperdoável. Ele dividiu a peça, o palco, com uma parede no meio, de frente a fundo no meio, e uma cena acontecia de um lado e a outra cena acontecia do outro. Quem estava de um lado da plateia não via porque a parede tapava. E quem estava do outro lado da plateia não via o outro lado porque a parede tapava, né? Então, a gente pouco entendeu da peça. E aí os jurados meteram o pau, liquidaram e tudo mais, mas não trouxeram solução. Aí, o que eu fiz? Quando foi a minha vez de falar, eu disse, olha, a tua parede atrapalha um pouco a nossa visão e eu vou te sugerir o seguinte, a ideia é fantástica, né? Só que tu vais trabalhar com a luz. Tu cria uma luz para esse canto, escurece o outro, e cria uma luz para o outro canto e clareia o outro lado, e a gente esquece da direita ou da esquerda, né? E aí tu vai ter o mesmo efeito que tu queres ter. Nossa, o guri terminou, o diretor terminou coisa, me abraçou chorando. Eu não sabia como solucionar, tu viesse, trouxe a luz para mim. Eu digo, eu mexi com assim, eu te disse, da luz daqui, da luz de lá. Aí ele disse, não, mas eu não sabia como fazer. E o trabalho era muito bonito, era forte, trabalhava com problemas de drogas e coisas, era muito emocionante, mas não perdeu por isso, né? Perdeu a possibilidade dos outros. Então, eu acho que sempre que pudermos trazer um recurso para melhorar aquilo que o outro está fazendo, naquele momento nós já estamos apontando as falhas sem dizer que falhou. É um caminho inverso. Eu acho que tu pode melhorar aqui. Em vez de dizer, isso aqui está uma droga, gente. Né? Qual é que soa melhor nos nossos ouvidos? Eu acho que a Isabel tem muito para contribuir. Depois, Miguel, tu vais fazer o teu comentário, porque eu já vi que tu pediu várias vezes, e aí eu vou te responder. Vamos lá, Isabel. Então, pessoal, pois então, várias questões que a gente estava comentando, eu acho que existe também uma raiz, assim, uma questão de base,
que é, como o Newton colocou, a nossa cultura, a experiência, a aprendizagem, a questão da socialização e tudo que isso acarreta. Existe o que é o natural, como a Mari comentou antes, né? Então, falando no modo geral, existe neurociência, né? Colocando a questão da neurociência, o nosso cérebro ele vai amadurecendo. Existe o processo biológico do desenvolvimento da puberdade. Então, só para pegar o gancho a partir daí, nós podemos ter capacidade de correlacionar, além dos fatos, o valor das coisas, o valor agregado, né? Não o custo, mas o valor, e também a questão ética, moral, tudo isso, que a gente aprende muito na sociedade. Nós temos que desenvolver vários processos de conexão, amadurecimento biológico do cérebro. E isso acontece ao final da puberdade biológica. Em torno de 15 anos de idade a 18 anos de idade, para a gente ter uma estrutura cerebral capaz de formar a atividade conectiva, essa neurofuncionalidade. Então, nós temos, como a gente viu em outras lives, o lobo frontal, pré-frontal, está ali ocupando a metade anterior do nosso cérebro, e essa nossa testa proeminente, porque o lobo frontal ele é bem volumoso. Então, o lobo frontal tem essa parte bem anterior, que é chamada pré-frontal. O pré-frontal é a área a área que leva mais tempo para amadurecer. Então, assim, no processo de maturação do sistema nervoso, é a última estrutura. Dentro de todo o sistema, medula espinhal, que está na coluna, aí segue, olha, a Mari está apresentando aqui para todos nós, lobo frontal. Então, observem, ali em vermelho, na imagem que aparece a cabeça, é o lobo frontal. Está ali ocupando até a metade na parte superior, desde a parte anterior. Então, essa área ela vai amadurecer e vai estar pronta biologicamente no processo quesito, né, anatômico, só no final da puberdade. Então, assim, puberdade, o que é? Para a gente, a concepção, ela é definida, a instalação da puberdade é definida quando a menina menstrua a primeira vez, o menino começa a ter aquelas poluições noturnas, começa a ter alguns dos comportamentos reprodutivos, tanto em meninas e meninos, eles são marcados por uma aprendizagem, que é desde a infância, mas realmente a capacidade de reproduzir define a puberdade, né? Que a gente pode brincar antes, mas depois a gente pode gerar filhos. O nosso cérebro está amadurecendo também, ele não vai ficar pronto tão rápido. Então, quer dizer, a gente pode gerar filho com 12, 13, 14 anos de idade, mas a gente pode compreender realmente as questões da interação social, e a gente falou aí de inteligências, a inteligência interpessoal, intrapessoal, isso tudo vai amadurecendo ao longo da vida. Então, o que eu estou colocando para vocês? O desenvolvimento cerebral e as conexões que são marcadas pela formação de bainhas nos neurônios, vocês olhando de novo ali nos slides, as bainhas nos neurônios, elas são as bainhas de mielina, elas se complementam, elas se completam no final da puberdade. Então, a gente pode dizer que, por volta de 18 anos de idade, o indivíduo humano, né, vai estar com o cérebro anatomicamente constituído. Nunca vai parar o desenvolvimento, porque a gente está formando novas conexões, está formando novas sinapses, aqueles feixes que a gente está vendo ali na imagem, cobertos com uma bainha rosa, são os axônios, eles podem conduzir colaterais, então, ao longo da vida toda, até a nossa morte, a gente vai estar formando conexões e destruindo outras conexões. Neurônios vão estar sendo, então, readaptados para suas funções. Então, o que a gente traz? Com a base da neurociência, para entender por que um jovem, uma criança e um adolescente podem ter dificuldade no julgar as coisas. Então, quando a gente fala de recompensa, reconhecimento ou atitude, né? Alteridade, a atitude que eu vou ter perante o outro, como que eu vou me portar, me comportar, define que eu tenha não somente um cérebro já capaz de fazer conexões associativas bem complexas, que isso eu vou ter a partir dos 15, 16 anos, eu vou ter uma capacidade cerebral para conectar todas as consequências morais da minha atitude. Gente, bem antes eu já sei o que fere, o que machuca, o que magoa.
Mas, a partir dessa idade, por volta dos 15, 16 anos, eu vou começar a entender que a minha atitude tem consequências sociais mais complexas. Então, eu posso aprender que o meu julgamento vai afetar a ação e a posteração, a atitude do outro e como o outro vai se sentir socialmente. Então, tudo que o Newton estava falando, que o Iro estava falando, toda essa questão, a aprendizagem é muito importante. Então, no teatro, a gente aprende que pode agir de alguma forma, repetir, mas a gente aprende antes de estar no palco, né? A gente já vai para o palco para apresentar, acreditando que vai fazer o melhor que a gente pode, sim, e a gente vai para o palco depois de ter ensaiado muitas vezes, mesmo que não seja uma peça pronta, seja uma improvisação, uma cena de improvisação, a gente treinou improvisar. Mas, mesmo assim, a gente não está imune de sofrer com a reação do público. Então, se um ator é mais maduro ou menos maduro, depende dele como pessoa também ter compreendido a aprendizagem na vida e no palco, nos ensaios. Então, quando a gente tem essa concepção de que pode ser julgado pelo outro de uma maneira não esperada, mas que o julgamento que o outro me traz é o que ele pensa e é baseado na experiência prévia dele e nos valores que ele tem, então vai me afetar menos o julgamento do outro. E aí a gente pensa lá no orgulho, recompensa e tudo mais, e nas consequências disso, eu vou me afetar e vou me sentir magoado se o julgamento do outro tem um valor para mim, numa medida pelo menos igual ao valor que eu tenho para mim, não é? Então o nosso mestre Newton sempre fala para nós, olha, orgulho, né, ciúme, todas essas coisas que a gente tem, por exemplo, um colega de palco, quem é o protagonista, quem não é, eu fui colocado como um principal na peça, quem diz que só existe o principal? Quem diz que aquele que faz um papel de medida do tempo, né, teve uma peça que a gente fez, que eu caminhava no fundo do palco, passo, passo, sempre bem pausado e regulado, quase imperceptível, mas quem prestasse bastante atenção ia ver que tinha uma criatura lá, quase que um ponteiro passando. Esse ponteiro marcava o tempo. Mas tinha alguém lá na frente se apresentando. Eu não me senti diminuída por aquilo. Até porque, pensa só, cada coisa numa cena de uma vida tem importância. E se eu tirar alguma coisa, eu não vou ter a cena completa. Então, isso faz o quê? Se tu tirar a peça de um relógio, ele não vai funcionar. Mas a gente leva tanto tempo que hoje eu tenho mais que o dobro da idade cronológica de quando meu cérebro anatomicamente foi constituído. Mas eu digo para vocês, aos 30, quando eu comecei a fazer teatro com vocês, sendo que eu já conhecia vocês bem antes, né? Mas eu comecei a fazer teatro, a aprender o que é a arte, essa sétima arte, o que é toda a parte do teatro mesmo e todas as outras artes relacionadas. Eu comecei a aprender lá. Eu ainda trazia muito dessa sensação de que eu não consegui cumprir com o que eu esperava, porque o outro não achou bom. E como professora, né, eu amo ser professora, vocês são professores, são grandes exemplos também para mim, a gente fica com essa sensação quando alguém não se sentiu acolhido, ou então quando alguém não conseguiu alcançar algum objetivo que a gente esperava junto, a gente se sente um pouco menos, né? Eu fracassei como professor. E a gente fica lá tentando. Mas hoje em dia eu já não me sinto incapaz ou fracassada se alguém me diz não gostei da tua aula. Porque todos têm direito de ter prazer ou não ter prazer com uma experiência. Eu não sou responsável pelo prazer da outra pessoa. Mas eu posso oferecer o que eu gostaria de receber. E isso é a regra de ouro, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. A gente fala sobre recompensa, reconhecimento, e isso sempre vai ser válido, porque é um afago. Mas desde que a gente sinta que tem sentido, né? Como a gente diz, um elogio tem que ser verdadeiro. Porque ser reconhecido, mas entender que aquele reconhecimento não vem como algo genuíno, também não faz bem. Mas tem pessoas que têm um ego tão inflado que não conseguem nem perceber que um elogio não veio genuinamente. Então, a partir dessa experiência com o teatro, a gente aprende que o que a gente está oferecendo ali é uma das possibilidades e que a gente não está sendo exposto como a nossa essência vai ser
negada ou rejeitada, mas que todos estamos aprendendo. Então, o reconhecimento é muito válido. Mas eu digo para vocês, como uma aprendiz e como uma atriz que aprende com, né, o Willie Newton, que nós estamos ali e já reconhecemos que estar aprendendo, estar ensaiando, nos traz muito mais primor, né? Muito mais aprendizagem para a nossa vida. E que a gente nunca vai estar completo. E agora eu finalizo essa parte da neurociência, que eu falei lá no início para vocês que o nosso cérebro não vai estar pronto até a gente morrer, porque ele pode se modificar todo o tempo. Então, um elogio agora não vai nos garantir para o resto da vida. E uma repulsa, uma recusa de agora também não vai nos punir para o resto da vida. Então, vale que a gente esteja aprendendo sempre. Nenhum de nós está imune, e isso é muito bom. Porque assim a gente pode se sentir feliz de novo, a gente pode sentir dor e pode sentir o afeto e o afago de novo. E assim como aquela criança que acreditava que um beijinho tirava dor, né? A gente pode entender que a cada vez que recebe um reconhecimento é bom, mas que a gente continua buscando a nossa performance novamente, aprendizagem novamente. E o que a gente mais aprende no teatro é que nós somos sempre aprendizes, né? E que somos mestres uns dos outros, quanto mais aprendizes formos. Uau! E o afeto é revolucionário, né? O afeto é revolucionário. Miguel, eu queria fazer uma pergunta, Miguel. Abre teu microfone, vamos te ouvir. Oi, tudo bem? Estão ouvindo? Estamos te Tudo ouvindo. bem? Tá? É o seguinte, inclusive Isabel tocou algo que eu queria falar, ele se adiantou um pouquinho, digamos. É o seguinte, não? Eu voto escala de valores, não? Primeira coisa que eu voto escala de valores, nas quais a gente se mexe. Eu estava vendo outro dia sobre a civilização inca. Ele tem um espaço sagrado, que para ele é sagrado, não? Diz que era um espaço com o qual todos os outros espaços limitam, mas ele não limita com nenhum deles. Um palco do teatro, para mim, é isso. É um lugar na qual o público, que são os outros espaços, limitam com o palco, mas o palco, que acontece no palco, não limita com nenhum deles. Vale para qualquer um. Esse é um pouco aí aparece a figura para mim de contraditório, não? O contraditório para mim compensa ou complementa, mas sempre a negação do outro, pelo que não pode existir sozinho. Enfim, se eu estou alegre, para que a alegria exista tem que existir a tristeza, porque sem a tristeza a alegria não existe, não tenho como comparar. Então, quando eu estou no palco, esse público, eu sei que vai ser contraditório comigo. Pelo que eu estou dizendo, pelo que eu estou falando, e tem pessoas que não estão de acordo. Falando de cultura, Isabel, que tu fizeste menção. Olha, por exemplo, um elogio. Vamos supor, um cara fez um crime terrível e o cara está convicto de que isso está bem. Sua escala de valores diz que assassinar está certo. Então o juiz condena ele a 50, 100 anos de prisão. É um elogio. Ele triunfou. É um elogio. E aí eu me lembro de Newton, por isso disse Newton um dia, não vou falar a pessoa, pessoa muito conhecida de Porto Alegre, crítico de arte, escritor, não sei se é escritor, tá, tudo bem. Passava pelo teatro de Newton e de Iro, e um dia foi e nunca mais apareceu. Fez uma crítica, jornal, papapá, e nunca mais apareceu. E tem outro dia estava lendo de uma fábula da cobra e do vagalume, não sei se você conhece. Maravilhoso. A cobra perseguia o vagalume disparava até que um dia cansado, o vagalume ficou, bom, tá, tudo bem, então eu vou te comer. Mas escuta, eu estou na tua cadeia alimentar? Não, tu não está na minha cadeia alimentar, disse a cobra. Eu te fiz algum dano? Não, nunca tu me fez nenhum dano. Mas então, por que tu vai me comer? Não aguento o teu brilho. É um elogio. Maravilha. Mas tem um efeito negativo também, não? Então, Exatamente. é essa coisa que eu fico pensando, digamos, aqui no cantinho de pensar que a gente está, não? Então, esse elogio positivo muitas vezes pode ter consequências negativas. O juiz, por exemplo, esse caso da cobra que te come. Então,
São todas coisas para pensar, mas eu acho que no palco a gente pode ter a liberdade de ser quem quiser ser e não ficar isento de qualquer tipo de crítica, porque estou num palco no qual não limito com ninguém. Todos limitam comigo, mas eu não limito com ninguém. Pronto. Essa liberdade. Não sei se estou certo, Newton, mas o que tu falavas, daquela pessoa que tu sabe quem estou falando, daquele crítico que foi nunca mais apareceu, amigo comum. Eu acho que não aguentou o brilho, mais ou menos por aí a coisa. Bom, era isso. É como tu disseste, né? Às vezes a prisão de 100 anos é um elogio, né? Por que eu elogio? Então, eu fiz o serviço bem feito, senão não tinham me prendido. E teria que repetir para ter uma outra prisão mais efetiva. E eu acho que é exatamente isso, a coisa é cultural mesmo, as pessoas têm essa... Eu achei uma frase do Chaplin que eu achei maravilhosa, né? E o Chaplin, para mim, é divino. Ele diz assim: a inveja é o maior elogio dos nossos inimigos, porque ninguém tem inveja de bosta. Então, isso é mágico. E isso, para a gente, é um elogio, às vezes, né? Alguém que se sente superior tem inveja da gente, opa, então eu estou brilhando. Não faz mal que a cobra me coma, mas meu brilho está te incomodando. É por aí, não? É por aí, não? E eu acho que isso que é importante. Esse era o comentário. Esse era o comentário que eu queria fazer. Ótimo, muito obrigado pela tua colaboração, maravilhoso. Obrigado mesmo. Muito bem, muito bem. Vamos lá, Mariana, tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Nós temos um tempo e eu posso continuar falando. Como é que estamos? A gente eu acho que a Isabel, não sei se ela quer comentar sobre a pergunta do Miguel. Sim. Se eu cobrir o comentário do Miguel, Isabel. Se não, eu ia pedir só mais uma coisa para ti. Eu sei que tu já explicou antes, mas só lembra para a gente o esquema do espelho, dos neurônios espelho, porque já que a gente está falando de reconhecimento e de essa sensação de aceitação, de afeto, eu acho que é bom a gente ter registrado para quem está aqui hoje, vai que tem alguém que estava ou não estava, ou não lembra, só para a gente terminar fechando com isso, para deixar bem redondinho. Isso. Então, a neurociência estuda esse grande fenômeno que chama o espelho, né? Existe então, essa primeira forma de aprendizagem, digamos, que é a nossa imitação. E ela vem a partir do... Desculpa, só lembrei de uma coisa só para colocar. Quando a gente dá aula de inglês, a gente usa muito essa questão do espelho com a frase que a gente brinca que é monkey see, monkey do. Tudo que o macaquinho vê, ele faz. Então, a tua postura como professor, como teacher, né? Tem que ser o que tu quer que os teus alunos reproduzam. Né? Então, isso é muito louco. Desculpa. Só para, de repente, dar um exemplo dentro disso. Isso faz parte daquela grande base da aprendizagem que a gente não está julgando, não está consciente, digamos, plenamente naquele processo, de quanto a gente está ensinando, que é muito além daquilo que a gente está mostrando, falando ou trazendo como informações. Então, a gente falou um pouquinho outra vez também sobre aprendizagem, sobre memórias, né? Então, as memórias, existe esse processo espelho. Então, a nossa identificação. Existe na psicanálise, existe a transferência, não é? Então, todo esse processo de se reconhecer, de ser reconhecido, eu tenho que estabelecer um vínculo com o outro. Então, quando eu sou um bebê muito, muito, muito jovem, eu posso ter a minha consciência de quem eu sou, pode estar tão vinculada àquilo que eu sinto e que eu vejo, que eu percebo, que isso me faz ter um pavor absurdo de que a minha mãe se afaste de mim, por exemplo. Aquela pessoa que me cuida se afasta de mim, eu choro. Se eu tenho sono, eu não vou querer dormir, porque quando eu durmo, eu apago. Eu vou para algum outro ambiente, alguma outra situação em que eu não vejo aquele outro. Por que será que o bebê chora quando a mãe se afasta, ou quando o pai se afasta, ou quando outra pessoa, que é como, digamos, aquela pessoa que cuida, que é reconhecido pelo bebê,
Porque o bebê não reconheceu a si mesmo ainda como um ser individual e separado do outro. Então, esse processo nunca termina. Não significa que a gente vai chorar demais, assim, com aquela mágoa do bebê quando alguém se afasta. Mas toda vez que a gente tem esse espelho, e é tão forte que a gente se vê real no outro e não na gente, então a gente vai sofrer com afastamento. Mas digamos que essa é a primeira base. O bebê olha para a mãe e ele sorri enquanto ele está sendo tocado pela mãe, sendo acariciado e suprido, satisfeito pela mãe. Isso a gente vai transferindo para outros relacionamentos que a gente tem. Tá, isso são bases. O que acontece? O espelho é a primeira forma de compreender o processo de existir. Então, segue adiante, que essa é a base. Depois eu consigo entender que eu sou um ser, individualmente eu existo, e que o meu corpo não está ligado no sentido de ser o mesmo corpo que o outro, mas que eu posso me comunicar com o outro, e quando ele sai de perto de mim, não necessariamente ele deixa de existir. Isso é uma aprendizagem que leva um bom tempo, leva alguns meses. Tem gente que nunca aprende, né? Mas, enfim, quando a gente entende que a gente é um indivíduo e o outro é outro indivíduo, a gente também começa a perceber que tem dores na gente que não vão ser reconhecidas tão bem pelo outro. É assim como tem felicidades da gente e tem conquistas e glórias, satisfações e prazeres na gente que não vão também ser tão reconhecidos pelo outro. Mas isso não é um problema. Então, o que a gente está falando sobre recompensa e reconhecimento? Se a gente estabelece esse vínculo de espelho e se a gente estabeleceu uma transferência mútua, se a gente estabeleceu, então, o que a gente chama de vínculo mesmo, elo, a gente vai conseguir se comunicar de uma maneira mais fluida. Se o que vem do outro vai me afetar mais na medida em que o outro tem um valor para mim, no sentido que eu dou o poder ao outro para afetar o meu eixo central, entendem? Tipo assim, o meu eu, que é o que eu considero como precioso para mim, ou que me faz sentir bem. Eu tenho que estar me sentindo bem. Se esse estar me sentindo bem fica afetado pela ação do outro, o outro tem poder sobre mim. Então, se o outro me julga bem, ou seja, me reconhece bem, eu me sinto recompensado. Se o outro me rejeita, eu me sinto rejeitado. Mas se eu aprendo, então, nesse processo, eu tenho meus valores, como o Miguel falou, a pessoa pode ter os seus próprios valores e ela sente o reconhecimento do outro quando os valores dela são reconhecidos como positivamente, né, pelo outro. Então, na verdade, a maior parte das vezes, a gente quer que o outro concorde com a gente. E aí é uma grande questão. A gente se sentir, digamos que satisfeito com a concordância do outro e insatisfeito com a discordância do outro é um tipo de fragilidade bem importante. A gente cai digamos, na vulnerabilidade de só se sentir bem quando o outro aceita, ou o outro acata, ou o outro acolhe. E isso é a questão do reconhecimento. Eu posso estar sendo reconhecido por uma coisa que para os outros não é boa, mas, digamos que uma pessoa que vale para mim tem a mesma opinião que eu reconheço. Por exemplo, ai, que bom o teu gosto musical. Aí a pessoa diz assim, claro que tu acha bom, né? Porque é parecido com o teu. Então, se for diferente do teu, tu não vai gostar. Agora, tá me elogiando? Não, tá concordando comigo. Mas uma crítica, né? Crises, né? Afastamento e observação. Uma crítica sempre é válida. Quanto mais confiante a gente pode mais facilmente acatar as rejeições à nossa ação como possibilidades. Então, uma crítica é sempre válida para a gente entender se a gente quer mudar ou não, como sugestão, aquela nossa atitude. E aí vai aprender, vai tomar novas decisões. Então, o reconhecimento é muito importante na nossa espécie mais ainda. Então, agora vamos pensar no biológico mais amplo. A questão social. Nós precisamos de outros para sobreviver. E não é só quando a gente é bebezinho, não. É toda a vida. A gente precisa de outros seres para sobreviver, desde que nós somos animais. E a gente precisa de outras pessoas para sobreviver,
quando a gente sabe que a nossa infância é muito longa e a gente só consegue digamos, sobreviver por nós mesmos, se a gente puder ter força, ter capacidade de se proteger. Enfim, a gente não consegue fazer isso com pouquinhos anos de idade, de vida. Com meses de vida, a gente não consegue nem trazer alimento para a gente. E depois, quando a gente fica adulto, a gente continua precisando dos outros, porque nenhum ser humano é capaz de fazer todas as tarefas necessárias para uma vida humana plena. Então, isso é bom. Que a gente consiga fazer interações, né, em vínculos de espelho, em vínculos bons. Mas nem sempre a gente vai ter a resposta que a gente espera do outro. Então, acho que vale a gente falar sobre isso. Reconhecimento pode nutrir a nossa vontade de repetir as coisas quando a gente tem recompensa. Mas a crítica, que é diferente daquela esperada, nos faz aprender e nos faz evoluir também. E daí agora a gente também até já pode sobre outras coisas. Desculpa, a gente até pode fazer o gancho com o tema de semana que vem, só para encerrar, que é o poder da máscara, das máscaras e a neurociência. Não sei se tu quer dizer alguma coisa só para fazer esse gancho e já encerrar, Isabel. Depois os professores... Então eu vou deixar uma provocação, né? Como eu estou fazendo nas outras lives, eu estava fazendo. Então, olha só, se eu sou uma laranja e me apaixono por uma maçã, o que eu poderia fazer para que a maçã gostasse de mim? Que a maçã goste de mim? Eu vou descobrir como que eu posso fazer para ser uma maçã. Aí eu vou colocar uma capa de maçã. Deixa só a pergunta, não precisa contar a resposta. Só pergunta. Oi? Deixa só a pergunta. Vamos então, ver. Eu quero que vocês pensem o quanto é válido caso eu queira ser aceito por outro e eu observo o que o outro gostaria de receber e eu imito aquilo que o outro gostaria de receber. Será que eu estou criando um vínculo verdadeiro com o outro? Boa. Professores, Newton, Iro, quem começa a fazer considerações de encerramento? Bom, eu quero fazer só uma pequena observação sobre a palavra, sobre o verbo criticar, né? Nós temos um conceito meio errôneo do que significa crítica, né? E crítica, no real valor da palavra, é tecer um comentário individual sobre um determinado assunto. Isso significa dizer que pode ser um comentário positivo ou um comentário negativo de uma atuação nossa ou de uma atitude nossa. Nem sempre a crítica é algo para nos derrubar, né? A crítica é para dizer: eu enxergo desta maneira aquilo que tu estás fazendo. E nós, por conseguinte, podemos aceitar ou não aquela crítica. Podemos usufruir daquilo ali como um aprendizado ou não, né? Porque, às vezes, a gente entende que crítica é algo para derrubar alguém, né? Ou algo que vai deixar a gente chateado porque não atingiu o reconhecimento que a gente desejaria. E, às vezes, até numa crítica apresenta-se aplausos do nosso reconhecimento e do nosso trabalho. Então, é importante nós pensarmos que todo o comentário crítico de alguém ele é importante, todo, mas não pode nos desarmar, né? Ele deve ser visto, analisado, ponderado e a gente fazer os ajustes necessários para poder observar. Se não servir, eu sempre digo isso para os meus alunos que me chamam para ver espetáculo, eu digo: olha, eu vou fazer meus comentários. Aquilo que tu aproveitar, tu pega para ti. Aquilo que tu não aproveitar, amassa e joga fora. Porque é a minha opinião, né? Não é o teu trabalho. Então, é muito diferente a gente achar que um comentário crítico encerra todas as possibilidades das nossas atitudes e do nosso trabalho, né? E eu acho que isso é fundamental. Eu também concordo que foi o que o falou. Acho que a gente tem que ter em primeiro lugar, ter também essa coisa da autoestima, né? De poder trabalhar isso dentro da gente, desenvolver. Porque a gente já vem de a gente já traz isso
familiar, né? A coisa vem de longe isso aí. Então, eu acho que a gente buscando esses processos, esses exercícios que favoreçam todo esse processo de trabalho e reconhecimento do seu próprio trabalho e de apostar no outro, assim como o outro te aposta. E eu sempre digo, né, escolher as pessoas certas para estarem com a gente também é muito bom, porque isso aí faz com que nosso trabalho ande cada vez mais e evolua cada vez mais, né? E agradecer a vocês por estarem aqui conosco, né, mais uma vez, e semana que vem estamos trazendo esse novo conceito sobre as máscaras e a neurociência. Vai ser um papo bem legal para a gente discutir aqui. A Isabel quer falar, estou vendo que ela está louca para dizer alguma coisa. Bom, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês e, de novo, dizer que é um prazer estar aqui, compartilhar, de estar nesse projeto com o Írio Newton, com a Mari, com todos vocês que já estão, assim, presentes assiduamente, né, fazendo parte, e a gente aprende junto. Até semana que vem. Vamos manter nossos contatos e ideias. A gente está recebendo sugestões também. E vem aí novas possibilidades que a gente está criando para vocês logo em breve. Então tá, se alguém quiser ainda deixar algum recado aqui nos comentários, mas muito obrigada pela presença de todo mundo que está participando, a Kátia, a Marília, quem mais? A Ana, a Sâmia, o Miguel, a Cláudia, todo mundo, gente, muito, muito, muito obrigada. O pessoal que assiste no YouTube também, a Thaís, desculpa, obrigada. E Mariana. o David. Então, todos, muito obrigada e até semana que vem. E o pessoal que assiste no YouTube também, né? Agradecer o pessoal que está assistindo no YouTube depois, porque os alunos, muita gente me disse que assiste lá depois. Mariana, então tá, gente, um beijo e até semana que vem. Mariana, uma coisa para Newton.